Então os magos eles deixam a Babilônia e seguem a estrela, que eles chamavam de estrela, que era o planeta Júpiter, e a seguem na direção sul. Chegam por volta de novembro, são 700 quilômetros mais ou menos de Bagdá até Jerusalém. Aqui nós já estamos vendo o céu de Jerusalém, e Júpiter segue o seu caminho. De repente, após eles falarem com o rei Herodes, eles são comunicados, né, da localização onde o Salvador, o Messias, nasceria, que seria Belém. Belém está ao sul de Jerusalém, dá para ver Belém de Jerusalém, é menos de 10 quilômetros. Então eles saem na direção e observando Júpiter. Mas no dia 25 de dezembro, a estrela errante Júpiter, né, que eles chamavam de estrela, que é um planeta, ela para no céu em cima de Belém, né? Para e inicia um movimento retrógrado. Começa a retornar. Então, vamos voltar aqui. Júpiter, no dia 25 de dezembro do ano 2 a.C., da era atual, ele parou no céu, e foi quando os magos chegaram até Jesus Cristo e entregaram os presentes para ele. Jesus já tinha 6 meses de idade nesse dia. O Dr. Larson, quando descobriu tudo isso, ele continuou procurando, né, mais alguns dados. Então ele foi ver se existiria algum sinal no céu do dia da crucificação de Jesus. E como saber quando Jesus foi crucificado? Foi Dr. Larson, em suas investigações, ele analisou e verificou que Jesus passou como está no Evangelho de João, passou 3 Páscoas junto com os discípulos, e começou a pregar por volta dos 30 anos. Os dados históricos nós conseguimos verificar quando foi a época que Pôncio Pilatos ele governava aquela região da Judéia. Então nós podemos inferir que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, véspera do Sabá, né? Então ele foi crucificado numa sexta-feira, véspera da Páscoa daquele ano. E a Páscoa judaica ela não cai sempre no mesmo dia da semana. Apenas num ano, né, confere com todas essas datas da Páscoa sendo realizada numa sexta-feira, por volta do ano 30 depois de Cristo. E a data é o ano de 33 depois de Cristo. Vamos ver o céu como estava naquele dia. 33. E no dia em abril, no dia 3 de abril. Então, nesse dia, quando nós olhamos para o céu no dia 34, no dia 3 de abril do ano 33 depois de Cristo, nós verificamos na constelação de Virgem que a Lua volta para os pés da constelação de Virgem, mas agora é uma lua cheia, não é na época do nascimento de Jesus Cristo. Só para relembrar, vamos colocar do lado aqui, a Virgem ela estava vestida com o sol, com a lua aos pés, e esse aqui foi a época da concepção de Jesus, né? Com a lua aos pés, com o Mercúrio, o mensageiro,
próximo do planeta Vênus, que é a estrela da manhã, que representa Jesus Cristo. E era uma lua crescente, uma lua bem pequena, crescente. E aqui já na crucificação, uma lua cheia, de uma vida totalmente já vivida, né? Só que agora sem o sol. Sem o sol. E no momento que Jesus Cristo, nós temos a hora exata em que ele deu o último suspiro, no Evangelho de Marcos, né? Fala que é às 3 horas da tarde. Nesse exato momento, se nós formos no site da NASA e verificarmos o que aconteceu de extraordinário, no exato minuto, na exata hora que Jesus deu o último suspiro, ocorreu isso aqui. No momento em que Jesus estava na cruz, segundo o profeta Isaías, ele mal podia ser reconhecido como um ser humano, tanto que ele apanhou. E no exato momento, no minuto exato que ele deu o último suspiro, a lua começou a entrar num eclipse, chamado de lua sangrenta na época, né? Porque ela ficava avermelhada. Então quando o céu nasceu naquele momento, a lua estava totalmente em eclipse, uma cor avermelhada no céu. Então nós podemos verificar que desde quando Deus fez o céu, a posição das estrelas, ele já lançou no céu que mandaria o seu Filho, né, o nosso Messias, Salvador, Jesus Cristo. E ele já sabia que ele entregaria a sua vida, né, para nos salvar. Então, após Jesus ser crucificado, nós iniciamos agora o comentário sobre o cometa Elenin, que no momento em que Júpiter estava entrando em conjunção com Regulus, como vocês podem ver aqui, no ano 3 a.C., quando foi anunciado a concepção de Jesus, né? Júpiter avança e num determinado momento ele para e começa um movimento retrógrado. Nesse exato momento em que Júpiter iniciou o movimento retrógrado, o cometa Elenin estava bem nessa região onde Júpiter parou, bem no dia em que Júpiter parou e entrou em movimento retrógrado. Júpiter como se tocasse no cometa Elenin e começou a retornar. Durante os 3.000 anos, né, os últimos 3.000 anos, o cometa Elenin, ele sempre passa aqui na região dos pés, aqui das patas do leão. Depois que Júpiter terminou de coroar Regulus, né, anunciando a concepção de Jesus Cristo, ele começou a seguir da constelação de Leão em direção à constelação de Virgem. É exatamente o movimento que o cometa Elenin, eu vou demonstrar para vocês agora. Vamos localizar o cometa Elenin aqui no programa. O nome dele é C/2010. Elenin. Então, cometa Elenin, vamos aproximar para poder observá-lo. Ele se encontra aqui, ó, na constelação de Virgem agora. Então ele realizou esse movimento de saída da constelação de Leão. Vamos abrir janela de tempo aqui. Ele está encaminhando para a constelação de Virgem,
como vocês podem observar aqui. Deixa eu voltar no tempo aqui, para ver que ele saiu de Leão. O mesmo movimento que Saturno fez quando estava anunciando o nascimento de Cristo, há 2000 anos atrás, o Elenin está fazendo agora, saindo da constelação de Leão. Vocês podem ver, eu vou amplificar. Vou chegar próximo aqui só para vocês verem que o Elenin está aqui. E vou afastar para vocês verem que ele está na constelação de Leão. E nesse momento, ele se dirige para a constelação de Virgem, insistindo como o mesmo movimento que Saturno fez quando do anúncio do nascimento de Cristo. Veja que agora o Elenin está na constelação de Virgem. Então o Elenin, ele no dia 27 de setembro deste ano, ele vai se alinhar novamente com a Terra, só que dessa vez ele vai estar entre a Terra e o Sol. E no dia 29 desse ano, nós temos essa configuração no céu. A Virgem vestida de Sol, com a Lua a seus pés, com Vênus próximo ao ventre. Vênus é a estrela da manhã, representando Jesus Cristo, e Saturno próximo de Vênus. Mas o que Saturno tem a ver com isso? Vamos observar novamente a orientação no livro de Apocalipse. Então nós vemos aqui que no livro de Apocalipse apareceu um grande sinal no céu. No céu, uma mulher vestida com sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho. Prestem atenção nisso. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho. Então nós observamos novamente o céu no dia 29 de setembro do ano 2011, desse ano. Nós vemos a mulher vestida com o sol, com a lua aos pés, com Vênus, que representa a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, próximo ao planeta Saturno. E o que Saturno tem a ver com isso? Se nós observarmos na mitologia, Saturno é o mesmo deus Cronos dos gregos. Saturno é para os romanos, Cronos é dos gregos. Nós vamos ver que a história do deus, esse deus Saturno, conta que ele seria, havia uma profecia que ele seria destruído por um dos filhos que nascesse, um dos filhos dele. Então ele se colocava em frente à esposa no momento que ela ia dar à luz, e depois ele comia os filhos assim que eles nascessem. Ele ficava esperando para devorar o filho. Então aqui nós vemos uma pintura representando Saturno devorando o filho, né? E nós vemos no céu o planeta Saturno diante de Vênus, né? Representando aquele dragão que está esperando nascer para devorar o filho. Então nós temos a Virgem vestida de sol, com a lua a seus pés. E se nós aproximarmos a região da cabeça da constelação de Virgem, nós vamos ver que existem 12 estrelas. Vamos aproximar aqui rapidamente. Então nós vemos aqui que conforme nós aproximamos da região da cabeça da Virgem, nós encontramos várias estrelas, né? E se nós contarmos, vamos achar 12 estrelas aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar então falando sobre esses dias agora que estão para chegar.